Olá! No Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG AIAPIX, que é a Associação Internacional de Acupuntura e Práticas Integrativas e Complementares. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Caio Imaizumi, que é especialista em acupuntura e presidente da ONG. Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite. E é um prazer estar conversando um pouquinho mais sobre a acupuntura e sobre as práticas integrativas e o nosso trabalho dentro da ONG AIAPIX. Obrigado por ter aceito o convite. Também temos aqui Tiago Freire, que é mestre em acupuntura e vice-presidente da ONG. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes em estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouco mais sobre o que é o trabalho da nossa ONG aqui em São Paulo. Caio, conta um pouquinho da história para a gente, da ONG, quando começou e também como ela funciona, né, diariamente. Bom, a ONG ela começou há 2 anos, na verdade um pouco mais, por questão de um grande sonho e necessidade de mercado. Nós temos uma escola de acupuntura, eu e o professor Tiago, né, nós somos sócios, e nós verificamos, nós observamos, aliás, né, que existe muita dificuldade das pessoas em se aprofundarem no conhecimento de acupuntura, né, ganharem mais conhecimento, mais especializações, mais informações adequadas, né, que vem do berço da acupuntura, que é da China. E decorrente aos altos custos dos eventos, dos traslados, né, de toda desse equipamento que chama-se congressos, simpósios, cursos, então muitas pessoas ficam sem poder realizá-los. Então a ideia da ONG, da associação, é justamente podermos criar um microsistema, um grande sistema, aliás, um ecossistema, onde as pessoas conseguem colaborar, serem colaborativas e conseguimos levar todo esse conhecimento por valores muito mais acessíveis para disseminar de fato o que é acupuntura. Né? Como o próprio Tiago, ele já conhece muito bem como é na China. Conta um pouco para a gente, Tiago, assim, o que é a acupuntura e os benefícios, né, que ela pode trazer para as pessoas. Não, perfeito. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Aqui no Brasil chama de acupuntura, mas lá na China é a medicina tradicional chinesa. Então, basicamente, todo o país ele é suprido com os hospitais com a medicina chinesa. E o trabalho incrível que eles têm lá, porque a população é gigantesca. É 8 ou 9 vezes maior do que o do Brasil. E mesmo assim, eles conseguem fazer com que essa medicina atenda toda essa população, prevenindo doenças mais severas, tratando as doenças que já estão em curso, e com isso fazendo com que o Estado baixe bastante o custo da saúde. Lá, por exemplo, para você ter uma ideia, é cultural. Não precisa sair na rádio, na televisão, não precisa ter nenhum anúncio. 4 vezes por ano, todo chinês vai para o hospital. Sempre na mudança de estação do ano, eles vão para poder fazer a prevenção para a próxima estação. 4 vezes ao ano? 4 vezes ao ano, sem estar doente. Para prevenir. E com isso eles têm a saúde bem. Lá, como você vê pessoas de 90 anos andando sozinha na rua, né? Ativas, pegando um ônibus, tendo uma vida super saudável. E é isso que a gente quer tentar trazer um pouco aqui para o Brasil. Porque as pessoas pensam que estão saudáveis, mas sofrem de problemas psicológicos, emocionais ou fisiológicos, devido exatamente a não conseguir fazer a precaução em tudo isso, porque não tem informação. A acupuntura, ela ajuda em que sentido? Tanto dessa prevenção, quanto ali como auxiliar no tratamento? Sim, porque o que acontece? Normalmente o pessoal atribui a acupuntura aqui à dor. Sim, realmente ela é maravilhosa na dor, mas há tratamentos para câncer, há tratamentos para problemas emocionais. Então a acupuntura ela vem para fazer o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Ou seja, se a pessoa está equilibrada, as doenças tendem a diminuir e sumir. Tá? Então a gente pode fazer tratamentos de diversas formas e para quase todos os tipos de doenças existentes. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um câncer muito ativo, que a pessoa já está no estágio 4, mesmo que a gente não consiga fazer o tratamento para reduzir o câncer, nós conseguimos pelo menos dar uma sobrevida de a pessoa estar saudável até ela chegar ao fim.
Caio, o que precisa, qual é a formação que deve ter um profissional de acupuntura? Porque a gente sabe que são utilizadas ali agulhas, né? São agulhas diferenciadas, mas já se tem também um pouquinho medo disso. Será que pode contaminar? O que pode acontecer com essa agulha? E falar um pouquinho desse risco, né? Esse medo das pessoas, mas também a formação. Quem que pode trabalhar com isso? Hoje, no Brasil, atualmente, vou falar assim, como não existe uma legislação específica sobre acupuntura, então, pela Constituição Federal, todos podem. Precisa ter alguma formação? Não, segundo grau completo. Tá. Isso é um básico, né? Porque hoje, como existe essa lacuna de legislação, então é uma formação de nível médio. Até então que eu digo 10 anos aproximadamente, existia a figura do técnico em acupuntura, que hoje não existe mais, o curso de, né? E aí nós temos hoje duas formações, o curso livre, que são justamente aquelas pessoas que não têm formação superior na área de saúde, né? Eu sou fisioterapeuta, por exemplo, e nós temos a figura do especialista, né? Que é formado em alguma área da saúde de nível superior, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um enfermeiro, biomédico, educador físico, psicólogo, desde o farmacêutico, odontólogo, desde que eles tenham justamente um resguardo do seu conselho de classe. Então, hoje você pode encontrar essas duas figuras. Aí você me perguntou qual que é a formação ideal desse indivíduo, né? O que precisa fazer? Ele precisa fazer um bom curso de acupuntura, onde ele conheça as técnicas, né? Ou, no caso, igual do professor Tiago, né? Que ele é formado na China, ele conhece muito bem essas técnicas de forma profunda, ele passou 3 anos isso, né? 3 anos. 3 anos em hospital chinês, ele é mestre em medicina tradicional chinesa, então ele tem essa formação muito sólida e consegue transmitir esse conhecimento, né? Então nós temos esse intuito de transmitir esse conhecimento para os nossos alunos. Existem outras excelentes escolas em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil como um todo. A formação mínima exigida assim já é padrão, eu vou chamar de mercado, né? São 2 anos de formação, 1.200 horas, sendo 400 horas de aulas teóricas e 800 horas de aulas práticas. Isso é o que rege o Conselho de Fisioterapia, o que ele pede para a formação do fisioterapeuta. Então, como essas características elas são muito contundentes, então ela transbordou para o mercado e acabou virando um padrão. Então, basicamente é isso. Aí você me perguntou sobre a questão das agulhas, né? Realmente, existe contaminação? Sim, existe, porque são materiais pérfuros cortantes, né? Então, toda agulha que é utilizada no paciente, a gente não reutiliza, a gente joga num dispositivo chamado Scarpac, né? Para justamente ele ser inutilizado posteriormente. Não se pode reutilizar. Não, nós não equipamento. Reutilizamos. A vigilância sanitária, ela proíbe isso, né? Esse método, né, de uso, de reutilização. Então acaba não tendo risco, né? Já que tem essa prática, essa obrigatoriedade de descartar. Porque antigamente no Brasil existiam alguns profissionais que eles realmente reutilizavam as agulhas. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vivi lá na China. Lá é reutilizado, mas lá é exatamente porque tem muita gente. Então, se você for também eles têm mais prática de uso, né? Sim, também, né? Eles usam sempre. Para você ter ideia, por dia, no meu setor, era de 4 a 7 mil pacientes por dia. Nossa. É muita gente. Eu morava na capital de Hebei, o nome é Shijiazhuang. Ela fica perto de Pequim, né? Então, o hospital que eu estava era o hospital central da cidade. Então, a gente recebia esses pacientes. Então, normalmente, reutilizava-se por 2 ou 3 vezes. Quando começar a perder o fio da agulha, que você começa a colocar e realmente começar a doer no paciente, era descartada. Mas lá é devido ao alto índice de pessoas, de pacientes. Então, eu perguntei, professor, mas por que a gente não abre sempre um pacote novo? Tiago, se a gente for abrir sempre um pacote novo, para o número populacional que nós temos, a gente não vai ter material para fazer mais agulha. É muita gente. Então, eles reutilizam sempre.
entre 2 a 3 vezes jogam. Aqui no Brasil também foi feita essa prática anteriormente, que eles colocavam num tubo de ensaio com enxofre, só que, tipo, nossa população é bem menor. Então, se você pode colocar o custo da agulha já no tratamento do paciente, faça, porque vai ser mais seguro para você e para o paciente. Aí, até o trabalho da ONG, a ONG também é dessa formação. Tem a contrapartida com a população, atendimento diferenciado, mas o objetivo é formar pessoas, formar profissionais qualificados. Sim, as duas pontas, Exato. né? As duas pontas, tá. porque uma depende da outra. Sim. Nós temos a formação, que justamente é todo esse conhecimento que o Thiago ele trouxe da China, né? E tem a questão do próprio atendimento, né? Eu, como fisioterapeuta, a gente consegue atender uma população vasta, né? E com essas habilidades da acupuntura, né? Com essa prática que o próprio professor Thiago ele tem, nós conseguimos somar tudo isso, né? E levar para a população de uma forma mais contundente, né? Então, a ideia justamente numa ponta, formar melhor esse indivíduo, né? Que é o acupunturista, não só os nossos alunos, mas outros alunos também que gostam muito das técnicas do professor Thiago, né, que conhecem o professor Thiago, já conhecem o trabalho dele, que gostam e que querem se aprimorar. E, em contrapartida, nós temos essa devolutiva para a população. Né? Porque não adianta nada você ter um camarada muito bem treinado, mas ele não consegue devolver para a população, não é tudo isso. E é justamente o que o professor Thiago falou, né? É o mesmo modelo da China, a ideia. Porque o que acontece, por mais que a gente queira ajudar milhares de pessoas, 1, 2, a gente não vai conseguir. Então a gente tenta sempre fazer com que a formação seja da forma, não vou dizer igual a da China, porque não tem como ser. O Brasil tem formas diferentes de doenças, o clima é diferenciado. Então, os problemas que as pessoas têm em cada estado também são diferentes uns dos outros. Mas a gente tenta fazer com que esses alunos, ou então essas pessoas que procuram a nossa ajuda, entendam isso, porque não é somente aluno. A gente passa as informações que exatamente eu recebi na China para paciente. E o paciente, mas Thiago, eu nunca soube disso. Eu sei, mas eu estou te avisando agora. Então, faz isso, que você vai ter uma saúde mais estável pelos anos que vêm. Qual dica, por exemplo, é essa que você está falando? Pode ser uma coisa que você vai achar, assim, até vai dar risada. Beber água. Você sabe quantas pessoas não bebem a quantidade necessária de água aqui em São Paulo? A cada 10 pacientes, 9 que eu atendo. Quando eu falo uma quantidade necessária de água, tem que ser pelo menos 2 litros a 1,5 litro. Tem gente que toma 400 ml por dia. Aí não sabe por que está com problema de calvície, problema de pele ressecada, problema de pulmão, problema nos rins, por causa que não bebe água por mais de 10, 20 anos. E posteriormente isso se transforma em osteopenia, osteoporose. O hábito de beber água. E daí essas dicas passadas para a população, qual o impacto disso? O que vocês já perceberam pelos atendimentos, tanto das pessoas que estão em formação, quanto daquelas atendidas mesmo? Mudança do hábito de vida, né? E que nem o professor Thiago ele citou agora, né? Você melhorando a ingesta de água, que é uma coisa comum, né? E que deveria ser comum, deveria ser o lógico, você consegue prevenir lá na frente. É lógico que isso aqui não tem, vamos falar, como na ciência se diz, uma comprovação científica, mas é o que a gente consegue observar empiricamente, né, até mesmo na China, de acordo com as ideias da medicina tradicional chinesa. Você bebendo água, você consegue prevenir osteopenia e osteoporose, por exemplo. E aí você previne uma série de outras situações que acabam diminuindo o custo da saúde pública. A ideia é essa, é diminuir o custo da saúde pública, né, no final das contas. Então vai diminuir o quê? A procura desse indivíduo nos postos de saúde, nos hospitais, vai diminuir a quantidade de medicamento que ele acaba ingerindo, então acaba melhorando o humor das pessoas. E o melhor, né, acaba até melhorando a convivência na própria sociedade. Exatamente. Olha que interessante. Por quê? Que esses novos hábitos podem ajudar? Olha, eu vou te dar um exemplo dos pacientes, porque
A gente tem um trabalho, por enquanto a gente cobra um valor reduzido, tá, de R$40 no atendimento de acupuntura, dia de quarta-feira no nosso espaço, que fica na Liberdade. Então, esse ambulatório já está há 1 ano em funcionamento. Já passou diversas pessoas. Por quê? Tá bem? Tchau, vai com Deus. Tá com problema, depois volta. Muitas vezes os pacientes, eles seguem os conceitos que a gente dá e acabam não voltando. Ainda estão em contato com a gente. Ó, tô bem, tá tudo bem, tá tranquilo, minha família tá super feliz. Começar a indicar tio, tia, pai, mãe, filho, filha, e assim vai. Porque eles querem que todos estejam bem. E com isso você vê que um dos principais fatores de doença aqui em São Paulo é o estresse. Dá para tratar o estresse com acupuntura? Isso é fácil. É mais fácil do que tratar dor. Porque o que acontece? O estresse, ele deriva da parte emocional ou da parte mental. E com algumas técnicas que eu aprendi lá na China, a gente consegue aliviar rapidamente isso. A pessoa fica tranquila. Inclusive, alguns pacientes tendem a querer dormir na maca. Eu falo, ó, hora extra não, viu? Terminou seu tempo, pode ir embora, vá para casa dormir. Então tem tudo isso. Porque, como eu falei para você, eu fiz a residência durante 3 anos no hospital público de lá. Então eu passei por vários setores. Desde setor que mexia na parte estomacal, cardíaca, também de embelezamento, né, que é a parte da estética. Então a gente passou por todos esses setores lá e conseguiu ter algumas informações a mais do que é a medicina chinesa e qual a diferença que tem entre a chinesa lá da China e a que é praticada aqui no Brasil. Não é que sejam muito diferentes, é como eu falei, de novo, o nosso país é diferente. Sim. O ambiente, a cultura e o clima. Então isso de vez em quando cria atritos, tá? Mas as informações que eu trago, por exemplo, não é bom você tomar muito leite. Tem pessoas que vão olhar assim, Thiago, leite é bom para os ossos. Sim, beber água também. O leite, muitas vezes, ele acaba inflamando o estômago. Você já viu algum animal na natureza que depois da fase de beber ainda continua bebendo leite? Só o ser humano. E muitas vezes os problemas que se traz devido a isso afeta a parte gastrodigestiva. E fora que o leite que a gente toma hoje não é aquele leite, né? É mais químico do que leite. Né? Que a gente abria o saquinho, se deixasse fora da geladeira, já virava coalhada ali. Verdade. E na verdade hoje, quantos dias ou meses um leite fica dentro de uma caixinha, né? 2, 3 anos. Então. Eu sou do Ceará, eu morava no interior do Ceará, meu pai tinha umas vaquinhas. Então sempre a gente bebia o leite tirado do dia da vaca. Uma vez o meu primo, que era da capital, que era de Fortaleza, ele foi para o interior e foi beber o leite com a gente. Nós esquecemos que quem não tem o hábito... É muito forte, né? Ele teve diarreia durante 3 dias. Porque é muito forte. As bactérias, o que tem no leite, faz com que você literalmente desidrate, tire tudo. Nossa. E quando eu falo leite, não é só leite não, tá? Os derivados também, que é importante. Queijo, requeijão, creme de leite, e o danoninho, os iogurtes em gerais, né? Eles, como eu falo para meus pacientes, Thiago, eu não posso tirar queijo da minha vida, eu adoro queijo, tudo bem. Mas saiba que a diferença do remédio para o veneno é só a dose. Reduz, não precisa comer todo dia. E infelizmente, a nossa cultura, a gente come muito laticínio. Queijo, sou cearense, né? Queijo com rapadura, chega água na boca. Aí tem que fazer igual o japonês, né? Comer queijo de soja, tofu, que não é queijo, mas tudo bem. E daí até indo para essa área, né? Os orientais, eles têm uma diferença tanto nessa questão de cuidar do organismo, da prevenção, a forma de tratar a cura, de procurar a cura, também os hábitos, né? E isso faz com que eles tenham uma vida longa e mais saudável. A gente precisa mudar isso aqui no Brasil. Sim, né? É importante, né? Mas aí você vê as diferenças. Quando você fala de cultura, a cultura ela é muito diversificada, né? Então, eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu sou filho de japonês, né? Meu pai é japonês. Eu carrego uma certa questão da cultura japonesa. Eu morei no Japão também durante 7 anos, né? 8 anos. Então eu tenho um pouquinho dessa cultura japonesa. Apesar de eu ser nascido no Brasil, eu sou de Pindamonhangaba, né?
basicamente criado aqui em São Paulo, e eu tenho muito hábito do brasileiro em si, e do paulista, aliás, né? Sou paulista. Então, com relação à cultura, você fala assim, do oriental. O oriental japonês com o oriental chinês e coreano, ele é diferente. O japonês, ele tem muita coisa da cultura norte-americana, decorrente da Segunda Guerra Mundial. O coreano, ele até tem, mas ele é mais voltado para o oriental de fato. Agora, o chinês, não, ele já é oriental de fato, o asiático puro. Ele, praticamente, ele não carrega essas questões culturais ocidentais. Por causa da história mesmo, né? Questão tudo histórica. Né? Então, o japonês ele tem muito dessa diferença, mas sim, existe ainda aquela questão de você tentar preservar a sua saúde. É lógico que depende de onde você vive, né? Se você, em Roma, faça como os romanos, não tem jeito, faz parte. Assim como o nosso amigo cearense, na China fez como os chineses. Pois é. Ele apontou muito para mim por causa da culinária, porque o que acontece? Eu casei com a chinesa. Então lá em casa é comida asiática todo dia, basicamente. Não dá para fugir. Não dá. Se eu mostrar a foto do meu filho, você vai ver que, tipo, são chineses. O sangue deles é bem forte. Então, o que acontece? A culinária, na China, é o primeiro tratamento que eles recebem fora do hospital. Na China, eu como 3 vezes o que eu como aqui no Brasil, e eu perco peso, tipo, em 2 meses eu perco 8 quilos. Eu emagreço. Porque os medicamentos dos chineses eles são chamados de fitoterápicos. Esses fitoterápicos eles são feitos de substâncias como alho, mel e algumas outras coisas naturais que eles utilizam para fazer o medicamento. Então, eles já colocam na própria comida, na receita, esses fitoterápicos. Então, como você não está somente se alimentando, você está tomando o remédio. Limpa o estômago, melhora o sangue, melhora o fluxo sanguíneo, melhora a questão da subida do sangue para o cérebro e da saída também, que é muito importante. Melhora o funcionamento, principalmente da parte dos intestinos, porque a gente acumula muito no intestino grosso. Né? E com isso eles tendem a ter uma vida mais feliz. Você já escutou o ditado de uma pessoa enfesada não é feliz? Se a pessoa está, quando a gente brinca diz assim, não é verdade, mas na verdade no fundo se você tem muitas fezes adquiridas no abdômen, o sangue fica mais ácido e você tende a ficar mais nervoso e ter paciência mais curta. Se você fica vamos falar pela medicina ocidental, se o seu sangue está mais alcalino, tende a não ter doenças, estado mental ele fica pleno, quase sempre, lógico, e o mais importante, você consegue sentir várias emoções. Já parou para pensar aqui em São Paulo, quantas vezes você sente raiva por dia? Né? Ainda mais se estiver no trânsito. Não, você que está no metrô me responde isso. Só para ir para o metrô na primeira vez. Ônibus? Ou no ônibus. Não, andando você já fica com raiva em São Paulo, porque você não anda, você é carregado. Então, esse tipo de hábitos, a China, se você acha que São Paulo tem muita gente, não tem. A cidade onde eu morava tinha 3 vezes o número populacional de São Paulo. Pela região, os 3 anéis, juntando tudo. E lá, você consegue andar devagar. Lá, você consegue conversar. Lá, você vê o respeito se dando à distância. Porque outra coisa que o asiático ele tem tipo como se fosse um círculo em volta dele. Na verdade, é a maioria dos estrangeiros, né? Aqui no Brasil a gente é muito apegado de tocar, beijar. Lá não. Lá tem um espaço que você não pode entrar. Que é o espaço deles. Então tudo isso preserva a parte não só fisiológica, mas também a parte mental. Então eles tendem a ser mais felizes. E outra coisa, eles acordam muito cedo. 4h30 da manhã. Ai, meu Deus. Aí Todo eu já dia. desanimei de ir pra China. Sou de acordar de madrugada. Eles vão para a praça esse horário para poder fazer os exercícios físicos. Física, né? Porque eles fazem atividade física antes de trabalhar. Agora, a acupuntura, ela é só voltada, só com a questão das agulhas, ou porque de repente alguém olha e fala assim, eu tenho muito medo de agulha, tenho medo de sangue, não quero, não vou fazer. Não é o único caminho, não são só agulhas, né? Não. A medicina tradicional chinesa, você tem vários
componentes dela. Você vai ter exatamente a agulha como não vou dizer o principal, mas o mais utilizado. Você vai ter a ventosa, chama-se baguá em chinês, né? Que são aqueles copos que você esquenta e coloca nas costas. Você ainda vai ter a moxa, que é como se fosse um charuto cubano, que tem uma erva chamada artemisia dentro, que ela é fitoterápica. Quando você pratica a moxa no corpo da pessoa, ela tende a ter o relaxamento, e o cheiro da moxa, em muitas pessoas, dá relaxamento. Fora isso, tem o tuiná, que o tuiná, o pessoal, são basicamente a forma correta de se traduzir do tuiná é a arte manual. Você tem a massagem, você tem uma parte que parece com quiropraxia, uma parte que parece doim. Então você relaxa através dos meridianos e da prática manual o corpo do paciente. Lá, tratamento para crianças autistas e crianças com síndrome de Down é feito desde o 6º mês. O resultado é magnífico. E dá, tipo assim, você vê os resultados na sua cara, porque as pesquisas estavam sendo feitas dentro do hospital. Então, se Deus me permitir também que a gente tiver a ajuda do homem, a gente vai conseguir trazer esse tipo de coisa para cá. Porque há muitas famílias e também, infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer, o número de autistas no Brasil cresceu absurdamente. E o pessoal tende a dizer que não sabe o motivo. A medicina chinesa sabe. O que ela diz que é? Primeira coisa, quando você vai fazer um filho, você não pode estar intoxicado. A intoxicação pode ser por drogas lícitas ou ilícitas. Cerveja, álcool, maconha, assim vai. Tá? Na China, normalmente, quando eles casam, eles tendem 3 meses antes do casamento, o casal ir para o hospital para poder fazer a puntura para limpar o corpo, para fazer com que a energia fique mais pura. O pessoal fala, né? Então, com isso, eles tentam preservar ao máximo a energia da criança. Você vê que é asiático, parece que foi botado no formol. 50 anos, não tem um cabelo branco na cabeça. Bem, não é o meu caso, eu já não tenho mais nem cabelo na cabeça, eu já raspo por causa disso. Pois é, então o que acontece? Fora isso, também a idade. Eles tendem a casar e ter filhos mais cedo. A nossa geração, a minha geração, que eu tenho 40 anos, já está tendo um filho bem mais tarde. Sim. Por exemplo, meu filho mais novo tem 2 anos, a minha filha mais velha tem 6. Então, quase todos os meus amigos têm exatamente filhos nessa mesma idade. Eles tendem a casar com 20, 22. E ter filhos aos 26, 28 no máximo. Eles falam que a idade é importante para manter a energia, a gente chama de DNA, eles chamam de energia, tá? Manter o DNA forte. Então, lá, se você for dar uma olhada nas crianças que estão nascendo com autismo, o índice é muito baixo. E nos outros países só está crescendo. Porque a população só está tendo filhos mais velhos, mais tarde agora. Não só no Brasil, tá, pessoal? É no mundo inteiro isso aí. E por isso que está crescendo, o número está tão alto de índice de problemas relacionados a isso também. Bom, nós vamos aproveitar agora para fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conhecer mais essa ONG que ajuda pessoas em tratamentos, né, que não são tão invasivos e que podem ajudar tanto ali a mente, o corpo. E é bacana ficar com a gente daqui a pouco e estamos de volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais o trabalho da ONG AIAPIX, que é a Associação Internacional de Acupuntura e Práticas Integrativas e Complementares. Eu converso aqui com Caio Imaizumi, que é especialista em acupuntura e presidente da ONG, e também Thiago Freire, que é mestre em acupuntura e vice-presidente da ONG. Bom, a gente falava então no bloco anterior sobre a utilização da acupuntura de outras maneiras também, não só ali com a agulha. Às vezes a gente vê pessoas com sementinha na orelha, ou às vezes até tem algumas agulhas também que são colocadas na orelha. Fala pra gente dessas outras técnicas que também são ensinadas na ONG, né?
Pois bem, vamos lá. O que acontece? Na medicina chinesa, a gente tem o sistema, né? E nós vamos ter os microsistemas. Então, fora a acupuntura sistema, que é botar agulha no corpo inteiro, a gente também tem a aurículo-acupuntura. O aurículo, ela é um tratamento que você faz com sementes, com agulhas, massagem. Com massagem também, entendeu? Na orelha. Que aí você vai pegar, englobar todo o sistema, todo o corpo na orelha. Tem um ponto que você vai pegar o coração, o pulmão, o ponto que você vai pegar a mente, o ponto que você vai pegar o fígado, o yang do fígado e assim vai. Tá? Então, normalmente, essa técnica é utilizada mais com semente. Semente clara ou escura. Avacária ou então com a de mostarda. Tá? Também tem outros tipos de cristais que você também pode colocar, em uma derivação maior. Inclusive, essas sementezinhas também podem ser utilizadas na pediatria. Tá? Bebezinho pequeno, a gente tende a não botar agulha. A gente coloca semente, exatamente porque a pele já é muito fina e o órgão ainda está finalizando a formação dele. Tá? Normalmente, na medicina chinesa, a gente começa a colocar agulha, dependendo do que seja o problema do paciente, a partir de 2 anos para cima. A minha filha tem 6 anos. Ela, com 1 ano, eu já coloquei a agulha nela, não para deixar, só para poder fazer o estímulo, porque ela tinha um problema de refluxo muito grande. Então ajudou, eu também coloquei a sementinha e assim vai. Fora isso, vou deixar também agora o Caio falar, porque tem uma outra técnica que é maravilhosa, que é a laser acupuntura, que também não dói, e ele é um mestre nisso. Então, Caio? Como o Thiago estava falando, na aurícula, né? Você, além da agulha, da massagem, das sementes, nós podemos também aplicar o laser de baixa potência, que ajuda a estimular esses pontos também. E é muito utilizado, por exemplo, para as pessoas que têm medo ou que não podem receber agulhamento. No caso, crianças, os pediátricos, os pacientes pediátricos, tem as duas questões. Tem um que tem medo e tem os que não podem ter os dois. Tem os adultos também, que muitas vezes tem ojeriza de agulha, né? Então a gente utiliza laser terapia ou laser acupuntura, né? Laser acupuntura é aplicação de laser em pontos de acupuntura, então para isso você precisa saber a acupuntura previamente, né? Senão você não consegue fazer um tratamento adequado. E o resultado, ele é muito similar com o que a gente consegue com as agulhas, né? Existem vários trabalhos que mostram isso, né? Trabalhos científicos, né? Eu tenho uma tese de doutorado também, né? No assunto, e a gente consegue observar justamente o efeito positivo do laser em pontos de acupuntura para esses pacientes que têm medo ou que não podem utilizar agulhas, né? Quais tipos de técnicas que são ensinadas na ONG? A acupuntura é o carro-chefe, né? Que é justamente, se a gente observar a questão da formação, a acupuntura é o carro-chefe. Dali derivam-se outras técnicas. Então aí nós temos a própria acupuntura com agulhas, né? Que vou falar assim, né? Para ficar bem claro, laser acupuntura, massagem, dentre elas o shiatsu, que é a massagem japonesa. Ela não faz parte da medicina tradicional chinesa, ela faz parte da medicina tradicional japonesa, né? Mas a gente ensina o shiatsu, né? Eu venho de uma família de shiatsu terapeutas, né? Meu bisavô foi shiatsu terapeuta acupunturista, meu avô foi, meu pai é, e agora eu. O que é essa técnica? O shiatsu? Shiatsu é uma massagem onde você faz pressão com os dedos. Shi significa dedo, né? Principalmente dos polegares. Atsu significa pressão. Então, é pressão com os dedos. E pressiona os pontos igual da acupuntura? Pode ser também, ou simplesmente você vai trabalhando os grupamentos musculares. Então, existem essas duas linhas de shiatsu, que é o shiatsu mais ocidentalizado, que é uma massagem propriamente dita, e tem o shiatsu que ele utiliza-se da ideia da medicina tradicional chinesa. Então, existem várias escolas de shiatsu, né? Eu trabalho com essa mais ocidentalizada, que, como eu disse, né, meu pai é japonês, né? E o shiatsu originário japonês, ele é mais voltado para essa parte muscular, né? Que meu pai é de Hokkaido, né, que é do norte do Japão, e onde foi originado o chamado shiatsu namikoshi, estilo namikoshi, né?
E existem outras técnicas aí, tem a auriculoterapia ou a auriculopuntura. Qual que é a diferença dos dois? A auriculoterapia a gente utiliza todos os métodos de estimulação menos agulha. A auriculoacupuntura, como o nome diz, a gente usa a agulha, né? Scalpo, né, que é a acupuntura na cabeça, outros sistemas como a acupuntura na mão, né, que vem muito da acupuntura coreana, microsistemas diversos, né, que o professor Tiago ele trouxe da China, né, que ele aprendeu na China com a mestra dele. Porque, na verdade, o que acontece? O microsistema, a gente chama de canais energéticos. Seria basicamente onde passa-se as artérias e as veias menores, que são os capilares. Então, você tem no seu corpo inteiro locais que você, colocando agulha, fazendo técnica da forma correta de pressão, você tem como aliviar, por exemplo, no meio do braço, tá? Nessa dobrada aqui. Ao final dela, você pressiona o dedo se você tiver problemas lombares. E vai aliviar. Eu vou ensinar somente pontos que eu tenho certeza que não vão atrapalhar a saúde de ninguém, tá? Tem um ponto muito bom para dor de cabeça, que o pessoal indica, que eu não vou ensinar porque ele também pode ser um ponto que causa aborto. Tem muita gente que não sabe disso. Inclusive, uma ex-aluna nossa teve 3 abortos espontâneos porque ela vivia tendo enxaqueca. E foi ensinada pela avó dela que ela tinha que pressionar o ponto que fica no punho, né, para passar dor de cabeça. E passava. Depois disso, ela relacionou o porquê que ela não conseguia engravidar, parou de utilizar o ponto e ela conseguiu engravidar. Entendi. Sem problemas. Então, porque tem toda a circulação, né? Então, exatamente. são os pontos em que... pontos que você vai... Entendi. Porque, na verdade, o pessoal pergunta assim, Tiago, para que é que serve a acupuntura? A acupuntura, se eu falar de um modo mais grosso, ela controla a circulação sanguínea. Ela pode tanto aumentar o fluxo ou diminuir. É tanto que problemas de pressão alta ou pressão baixa são feitos com a acupuntura lá. Tem alguns pontos que você faz sangramento na orelha e você faz a acupuntura 2 ou 3, dependendo do qual o seu estágio que você está, né, de problema, 2 ou 3 vezes da semana e você controla a pressão alta, sem medicamento. Só com isso. Mas aí é algo que tem que fazer sempre ou, por exemplo, a pessoa tem pressão alta, faz ali, sei lá, 10 sessões, resolve o problema ou não? Como? Tem casos que sim, que vai resolver, e tem casos que a pessoa vai ter que ficar para a vida inteira indo. Senão vai ter que tomar o fitoterápico. E também tem o fitoterápico lá que é utilizado, assim como aqui tem o remédio. Tá? Normalmente o fitoterápico chinês ele tem menos contraindicações do que o medicamento alopata. Mas caso o problema do paciente seja severo, é o mesmo medicamento que você vai tomar aqui, é o da China. Lá eles não tentam lutar contra assim, minha medicina é melhor do que a medicina dos outros países, não. Eles tentam, pelo contrário, eles tentam juntar para que a população em geral tenha mais saúde e que isso permaneça por mais milênios. É por isso que eles chamado de país de tradição milenar. Eles tendem a manter a tradição dos milênios passados. Tá? Então, é muito interessante também isso aí. E como eu falei para você, há várias formas de você fazer acupuntura. A agulha é uma delas. Quem tem medo de fazer acupuntura, pessoal, vão atrás de quem faça ventosa, vão atrás de quem faça laser, massagem com o tuiná, que também dá resultados maravilhosos. Vamos falar então de resultados, mas dando exemplos. Tá. Suponhamos então que uma pessoa tenha gastrite. Certo. E ela vai querer tratar então com acupuntura. Quanto tempo esse problema pode ser resolvido e vai ser uma cura ou vai ser um paliativo? Você tem que entender uma coisa, Priscila. A medicina chinesa nos ensina que todo problema que você tem deriva do pai e da mãe, o que a gente chama de genético, né? Ou então do seu estilo de vida. Tá. Muitas vezes as doenças que se tem na população brasileira hoje em dia, muitas são da parte genética, mas elas só saem para fora porque o seu estilo de vida está errado.
Então, normalmente a gente faz um tratamento, porque tem gente assim, Tiago, eu vou vir para fazer 10 sessões, 10 sessões eu quero que você me cure. Primeira coisa, na medicina chinesa não existe a palavra cura, existe homeostase, equilíbrio. Se o seu corpo está equilibrado, ele não vai estar nem alto, nem baixo, não tem como ficar doente. É raro você conseguir a homeostase, porque se eu te der um susto, você já não vai ficar mais bem. Se eu escutar uma notícia boa, eu vou ficar muito feliz. Então tudo isso faz com que a pessoa tenha exatamente esse problema de se adaptar. Se a pessoa faz o tratamento com a gente, escuta o que a gente pede para fazer e mantém isso como padrão de vida, tende a melhorar o que pode e também fazer com que ela não retorne para a gente tão cedo ou que ela tenha uma vida boa até o final da vida dela. Depende do que ela vai fazer. Não é só o trabalho do profissional. É também a pessoa saber que o estilo de vida dela levou ela... Precisa alterar. Exatamente. Levou ela para aquele caminho. Se ela não alterar, eu falo sempre para o pessoal, ó, aqui é Tiago, tá? Aqui é o apóstolo. Jesus é mais embaixo, que ele fica perto da igreja. Eu falo, vai pedir lá no mestre que é dele. Milagre é com ele. Eu não faço milagre, não. Eu faço o que eu posso. Aí, e como que funciona o atendimento lá? São todos os dias? Quantas pessoas? Tem que marcar? Como funciona lá na ONG? São agendamentos, né? De segunda a sexta, no horário comercial das 8 às 5. De quartas-feiras exclusivamente é onde nós temos os nossos alunos, né? Que é pela batuta do professor Tiago, onde ele traz todo esse conhecimento e ensinamento vindo do berço da acupuntura da China, né? Da Universidade de Hebei, onde ele foi treinado. E nos outros dias eu já faço uma mescla com fisioterapia e a própria acupuntura. Então, os pacientes eles entram em contato com a gente, né, através do nosso WhatsApp, né, e fazem o agendamento. Eles veem qual que é o melhor dia e horário. Se for quarta-feira, eu peço para ele entrar em contato com o professor Tiago para fazer o agendamento adequado, né, que ele tem ele já tem os pacientes dele, é que eu não tenho acesso a essa agenda, que ele que controla isso, né? Então eu peço para entrar em contato com o professor Tiago, ou se não, nos outros dias comigo. A ONG atende também pessoas, por exemplo, com dependência química. Essa medicina alternativa, integrativa e complementar, ela pode ajudar também essas pessoas que estão aí numa situação. A gente já sabe que a questão da drogadição, ela é uma doença, né? Não é que se levou por muito tempo como pensamento, mas é uma doença. Sim. E precisa ser tratada como tal. Com certeza. Então, só uma correção, se me permite, claro, né? Medicina alternativa é um nome que era utilizado há muitos anos atrás. É integrativa, né? Hoje são as PICs, Práticas Integrativas e Complementares, segundo a portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde, né? Então, a acupuntura, né, ela consegue, ou as práticas integrativas, elas conseguem dar um bem-estar muito grande para esse indivíduo, como o Tiago disse, trazer para a homeostase, trazer para o ponto de equilíbrio, onde ele talvez consiga, eu vou dizer talvez, porque depende de outros fatores, né, como o professor Tiago mesmo falou, depende muitas vezes dele, de onde ele está inserido, quais são os gatilhos, né? Então, a gente consegue fazer a nossa parte, o quê? Trazer ele ao equilíbrio, ou pelo menos tentar, né, trazer ele ao equilíbrio, e daí ele consegue sair dessa situação. Ou a gente dá a ferramenta, ou uma das ferramentas, né, para que ele consiga sair dessa situação chamada de drogadição. Então, nós temos um projeto, né, chamado Recomeçar, né, onde a gente oferta esse tratamento gratuito para essa população mais vulnerável, né? Só que hoje nós estamos procurando um espaço de atendimento, porque onde nós estamos, ele é para a população em geral. É lógico que aparece um ou outro indivíduo nessa situação, mas esse projeto ele é mais voltado para a população de rua, né? Os vulneráveis, por assim dizer. E nós estamos procurando alguns locais parceiros onde já existe esse tipo de tratamento, de acolhimento dessa população, para nós oferecermos essa ajuda extra para eles, né? E tentar minimizar, né, essa situação toda que é dramática para todo mundo. Né? O professor Tiago, de repente, ele tem uma experiência maior nisso, que ele viu na China. Né? Até eu queria saber desses resultados, né? Como que funciona nessas pessoas em específico e o resultado disso? Olha, é uma luta, tá?
Porque o que acontece? A acupuntura a gente consegue diminuir o desejo. Mas se a pessoa não quiser parar, é sempre dessa forma. Quem é viciado, se ela não consegue, se ela não chega ao fundo do poço e diz assim, eu não quero mais, a gente consegue ajudar fazendo um paliativo. Quem tem a drogadição exatamente tem a parte que a pessoa ela começa a sentir os efeitos da falta da droga, a gente consegue diminuir muito isso aí. A gente consegue fazer com que o desejo de ingerir a droga diminua. Inclusive, ajuda-se bastante. Mas se a gente não tem exatamente... Por isso que a gente está trabalhando com as PICs. Se não tem outro suporte, como psicólogo, com terapias ocupacionais, massagem, para a pessoa conseguir sair desse vício, desse ciclo, entendeu? A gente não consegue fazer muita coisa além disso, além de ajudar a diminuir e também controlar os efeitos colaterais. Que a pessoa, por consumir drogas por muito tempo, o vício dela destrói o corpo dela, entendeu? Então a gente consegue ajudar nessa forma. Agora, como o Caio falou, a gente tem as parcerias com algumas pessoas, algumas almas maravilhosas que têm o mesmo pensamento que a gente tem que dar de volta o que a gente conseguiu aprender. Então é trabalho voluntário, tá? É trabalho voluntário mesmo. Só que a gente não consegue ampliar mais o trabalho voluntário porque a gente, infelizmente, não está tendo condições, não vou dizer nem financeira, porque questão de local. A gente não consegue juntar o dinheiro para alugar um local adequado para fazer essa prática ser maior. E com a acupuntura, como eu falei para você, não só a acupuntura, mas as PICs em gerais, a gente pensa que vai ser maravilhosamente... como é que eu posso falar? Não estou encontrando as palavras. Mas tem um apoio, um aporte. Vai ser fantástico, porque as pessoas elas vão ter não somente um acompanhamento, mas elas também vão ter um embraçamento, alguém que abraça, um acolhimento. Que isso é importante para quem é viciado. É porque o que vocês disseram, tem a questão da técnica que é utilizada, porém, pelo que eu percebi, não é só ir lá e aplicar ali as agulhas, mas vocês conversam, tentam entender o que está acontecendo, onde é a raiz de tudo isso, para que a pessoa mude também a mente, mude os hábitos, porque isso é um complemento, né? Não é, como vocês falaram, não é a cura ou o que vai determinar, mas ajuda no total, né? Só fazer um parênteses aqui, que eu acabei esquecendo de dizer, o professor Tiago, ele tem uma técnica que é espetacular de diagnóstico, que ele consegue observar as mãos e ele consegue te dar o diagnóstico do que você está passando, tanto físico quanto emocional, quanto orgânico. Físico que eu digo assim, sistema musculoesquelético ou dos órgãos internos, de acordo com a medicina tradicional chinesa, né? Era essa, inclusive, a pergunta que eu já ia fazer. Por quê? A pessoa chegou lá e ela pode se queixar de alguma coisa. Estou com, dor no joelho. Aí, mas não tem exame, não tem uma radiografia. E, de repente, o problema nem é no joelho. Pode ser na coluna, pode ser que tá fora do lugar. Muitas vezes é no pé. No pé. Às vezes até a dentição também, né? Traz esse tipo de problema. Isso que eu ia perguntar, para ser atendido, a pessoa precisa levar exames, precisa passar em algum médico antes? Então, pelo que eu entendi, não. Olha, tem uma forma de diagnosticar. Temos, porque a medicina chinesa, em geral, ela tem a sua forma de fazer exatamente a anamnese, que nós chamamos. Né? Se a pessoa tem uns exames de sangue, colunas, coisas, pode trazer. Eu consigo ler. Trabalho no hospital, então eu consigo ler todas as lâminas, eu consigo ver os diagnósticos sem problema nenhum. Mas, normalmente, a gente utiliza pulso e língua para fazer o diagnóstico. A gente consegue ver se você está com problema no coração, pulmão, estômago, intestinos, rim. A gente consegue ver se você está estressado ou não, se você tem dormido ou não. Tá? E na China, a minha professora, porque... eu vou falar, eu era muito ruim disso, de fazer pulso. No início, quando eu cheguei lá, a minha professora falava que eu não sabia fazer pulso.
Lá é mais rígido, né? Fala assim, você vem para cá para desonrar o nome do seu país, sabe nem fazer pulso? Então eu tive que aprender outros meios para poder fazer o diagnóstico, porque lá tem que ser muito rápido, porque é muito paciente, como eu falei para vocês, 4 a 7 mil. Então, uma das técnicas que eu aprendi foi exatamente fazer através da mão, que é um microsistema. Então você consegue ver se a pessoa é fumante, você consegue ver se a pessoa tem problema cardíaco, você vê se a pessoa já tem, a vesícula está com problema, se ela já tirou. Você consegue ver, o que basicamente você consegue ver no pulso e na língua. Só que sempre você tem que fazer o pulso e língua pela medicina chinesa para você conseguir chegar à conclusão final do que você... A raiz do problema. A raiz do problema. Porque a medicina tradicional chinesa, a gente não trata exatamente só os problemas secundários. Se você elimina a raiz do problema, os problemas secundários sobem junto. Sim. Então, por isso que a gente chama de homeostase. Muitas vezes você toma um medicamento e você fala assim, eu estou gripado hoje, tomou um medicamento, estou bem. Daqui a 1 mês, 2 meses, volta mais forte essa gripe. Porque você não conseguiu depurar ou tirar tudo que estava dentro do seu pulmão. Então a medicina chinesa faz exatamente isso, ele limpa para que você não tenha mais. Agora, um problema que dificilmente quem mora em São Paulo não tem, a questão das ites. Rinite, sinusite e as alergias, né? A gente mora num lugar que tem uma poluição muito grande. Sim, e também dá para ser tratado? Dá. A minha filha, ela tem 6 anos, ela tem sinusite. O que acontece? Na medicina chinesa, a gente fala que pele, ela é o revestimento externo do pulmão. Então, todo problema pulmonar que você tiver vai refletir na sua pele. Tá? Por isso que muitas vezes, não somente as ites, mas os problemas de pele que ocorrem aqui em São Paulo, é devido ao ar que a gente respira, que não é o mais puro de todos, mas não foi o pior que eu já ingeri também. Vou falar isso para você. Tá? Já teve lugar pior que eu passei. Dá para consolar. Então o que acontece? A gente trabalhando os meridianos de pulmão, os pontos que ajudam o pulmão, fazem com que essas ites, ou elas tendam a ter um espaçamento maior, ou aconteçam 1 ou 2 vezes no ano. Porque se você tem que entender isso, se o pulmão já tiver cicatrizado, o que é cicatrizado? Já tiver perdido parte da função dele, que é de abrir, né, e fechar, ele não vai conseguir fazer essa tarefa totalmente pelo resto da vida. Então, sempre que a pessoa tiver a abertura de uma forma, ela vai começar a ter sinusite, ou então a rinite. Então, isso a gente chama de cicatriz, quer dizer que é para sempre o problema. A gente consegue fazer com que tenha um tempo maior. Agora, se é somente uma coisinha, aconteceu porque teve uma inflamação, ok. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 sessões, passou. Não você tem mais. Ou zera-se o problema, né? Você não tem nunca mais modo de dizer, mas assim, você evita ao máximo de uma recidiva. Ou você diminui a intensidade do problema, ou diminui a frequência. Mas mesmo quando vem você apresenta uma intensidade igual a que tinha antes, com a mesma frequência, a terapêutica ela vai ser muito mais eficiente. Antes você precisaria fazer 3, 4, 5 sessões para melhorar. Depois de um tempo, mesmo que você volte com os mesmos sintomas, com a mesma frequência e mesma intensidade, com 1 ou 2 sessões você consegue minimizar. Então essa é uma das grandes vantagens também das terapêuticas, das PICs, né? Principalmente da acupuntura. Não só da acupuntura, a laser terapia também ajuda bastante nesse enfoque, né? Bom, nós chegamos já no final do nosso programa, mas eu quero agradecer os nossos convidados, agradeço Caio Imaizumi, que é especialista em acupuntura e presidente da ONG. Então, muito obrigada e já deixo o recadinho, né, para quem quiser ajudar, colaborar com o trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite, né, por esse bate-papo maravilhoso, fantástico, onde a gente conseguiu transmitir um pouquinho mais do que é a nossa ONG e deixamos as portas abertas aqui para quem quiser colaborar conosco, né? E principalmente no quesito ao espaço físico, doações também são muito bem-vindas, né? Para que a gente consiga levar mais esse benefício para mais e mais pessoas. Obrigada e também agradeço a participação de Tiago Freire, mestre em acupuntura e também vice-presidente da ONG. Obrigada. Muito obrigado também. Foi um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Espero que vocês bebam água.
Tomem menos leite. E quem puder ajudar a AIA para que a gente consiga fazer esse serviço ou esse trabalho para a população carente, por favor, nos ajudem. A gente precisa. Muito obrigado. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.